Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim, senhor. Opa. Então, tá jóia. Bem, pessoal, vamos retomar aqui. Tá, ok? A gente já falou de cumulatividade na aula passada, né? Então, a gente mostrou aqui como é que se calculava. E essa cumulatividade, quando existe cumulatividade, quanto maior a cadeia produtiva, mais se acumula impostos, tá? Então, o que acontece? As empresas, quando perceberam que isso acontecia, elas começaram a não terceirizar mais nada, elas fabricavam tudo, tá? Para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? A Alpargatas, ela tinha uma fábrica enorme aí na Moca. Não sei se alguém aí, alguém conhece aí, na Radial Leste, onde hoje é a universidade. E ela tinha, além daquela fábrica, ela tinha um outro quarteirão quase que inteiro de fábrica, tá? E pelo simples fato de ela ter que tirar a mercadoria e atravessar a rua, tá? Eles tinham que fazer nota fiscal, tinha problema fiscal, a prefeitura queria cobrar imposto. Pra vocês terem uma ideia, eles, no final das contas, naquela avenida onde tem a universidade, né, eles resolveram isso, sabe fazendo? Fazendo um túnel por baixo da rua para ligar uma fábrica a outra. Porque aí, como não saía pela rua, não tinha necessidade de fazer uma nota fiscal. Pra vocês terem uma ideia, o grau de loucura que é impostos aqui no Brasil. Tá? Então, se constrói um túnel para ligar uma fábrica a outra, para não ter que atravessar a rua, para não pagar imposto pelo fato, sabe, de não, você tem que ter uma nota fiscal de entrada, uma nota fiscal de saída, burocracia, enorme burocracia. Faz-se um túnel. Então, acontecem algumas coisas desse tipo aqui, tá? Bem, nós vamos falar um pouquinho dos principais impostos que tem, depois nós vamos mostrar, dar uma rápida passagem aqui, depois eu vou mostrar uma tabela que eu fiz um pouquinho mais detalhada, tá? Dos principais impostos. Um deles é o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, tá? É um imposto federal, tá? Ele é indireto, ou seja, quando eu falo indireto, é porque ele está na nota fiscal, ele está relacionado com as vendas, tá? Então, ele está descrito na nota fiscal. Vocês lembram que a gente fazia lá, quando a gente botava receita bruta, menos impostos. Esses impostos eram o IPI e ICMS, tá? Esse imposto que vai naqueles impostos lá, depois da receita bruta, são chamados de impostos indiretos. Tá? Imposto direto é imposto de renda. Né? As alíquotas elas vão de 0 a 300%. Tá? Então, tem produto que não tem alíquota zero, e tem produto que nem cigarro e bebidas, que é 300% de imposto. Tá? Ele é um imposto também que o governo usa para, por exemplo, quando ele precisa, como que eu vou dizer, coibir algum produto, por exemplo, cigarros, produtos que fazem mal para a saúde,
ele aumenta a taxa de imposto. Ele aumenta essa taxa de imposto. Bem, ele tem que ser calculado antes do ICMS. Então, basicamente, ele é calculado da seguinte maneira. Ele parte de uma base de cálculo, que é o valor de venda das mercadorias, mais o valor de despesas, mais o valor de seguro. Então, ele parte desse valor aqui, que é a base de cálculo, e é calculado uma alíquota. Então, por exemplo, se fosse 10%, então a gente vai aqui, 1.000, 10%, dá 100, e ele é acrescentado ao preço do produto. Como ele é acrescentado ao preço, a gente costuma chamar ele de por fora, tá? Então, por fora é o termo que a gente usa quando o imposto ele é acrescentado ao preço. O outro imposto que a gente tem para mostrar para vocês é o ICMS. O ICMS ele é um imposto estadual, tá? Também é um imposto indireto, ele também é não cumulativo, ou seja, eu posso compensar, tá? Ele é seletivo, toda hora estão mudando, vocês devem ter percebido aí de vez em quando, agora há pouco tempo, que estava um monte de gente meio pé da vida, né? Agricultores. Por quê? Porque o governo estadual estava mudando a alíquota de produtos agrícolas, tá? Então, eles já estavam ameaçando, no começo do ano, né? Ameaçando fechar estradas, fazer greve. Vocês repararam nisso? Remédios também, estava o maior quebra-pau. Por quê? Porque remédios, a alíquota era baixa e o governo resolveu aumentar o preço dessa alíquota. Aí estava todo mundo falando, pô, mas remédio é bem de primeira necessidade, né? Ninguém vai comprar remédio por luxo. Ninguém compra remédio por luxo, né? Então, se você compra por necessidade, muitas vezes extrema, né? Você vai aumentar o preço. Tanto que essa semana saiu alguma coisa aí que remédios para câncer eles iam diminuir de novo a alíquota. Então, é um negócio que, em primeiro lugar, cada estado faz a sua legislação, cada estado faz as suas alíquotas. Então, não tem uma coisa uniforme. Um estado faz uma maneira, outro estado faz outra maneira, tá? E isso que é o grande problema. Tá? O ICMS é o maior problema que nós temos aqui no Brasil em termos de impostos. Tá? ICMS e ISS. Por quê? Porque você tem N legislações diferentes. No caso do ICMS, você tem 25 legislações diferentes. Isso daí faz com que as empresas não consigam administrar. Na outra turma que eu dei aula anterior a essa, tem um rapaz que trabalha na área tributária, né, da GM. Até estava comentando com vocês, né, e eles têm 30 pessoas lá para fazer o serviço. Por quê? Porque é complicado você administrar isso daí. Tem que ter um especialista para cada estado, praticamente, sabe? Por quê? Porque é diferente a legislação. E ela está toda hora mudando. Da mesma forma como eu falei, olha, no começo do ano queriam mudar dos agricultores, mudaram de remédios. Isso muda a toda hora. E em todos os estados, e em valores diferentes, em formas diferentes, em tempos diferentes. Para administrar isso, pessoal, é quase impossível, sabe? Você tem que ter equipes enormes para administrar. E mesmo assim, correndo o risco de erros. O colega estava falando que eles descobriram um erro, que eles pagaram a maior, que eles estão há anos agora tentando rever esse dinheiro e não conseguem mais rever. O governo protela, entra com ação, sabe? Tirar dinheiro do governo depois que você pagou dinheiro de imposto é uma coisa quase que impossível, sabe? É muito difícil. Bem, ele é um imposto estadual e as alíquotas variam de estado para estado, tá?
Então, tem que ser verificado com a Secretaria de Fazenda de cada estado como que é o cálculo de ICMS. Isso muda toda hora, tá? E outra coisa, ele é calculado por dentro, tá? A gente falou que o IPI era por fora. O fato de ser calculado por dentro, ele faz o seguinte, você paga imposto sobre ele mesmo. Por incrível que pareça, você paga imposto sobre ele. Então, quando ele fala a alíquota é de 25%, na realidade, a alíquota é de 33,33%. Porque você vai pagar esses 25%, inclusive sobre ele. Deu para entender, pessoal? Então, eu falei que a alíquota dele variava de 7% a 25%, e, na real, ela varia de 7,52% a 33,33%. Varia só isso. Tá? Mas como é que se calcula isso aí? Como que eu chego nessa alíquota real? É essa fórmula maluca aqui, ó. É 1 dividido por 1 menos a alíquota nominal menos 1. Então, 1 de 18% seria 1 sobre 1 menos 0,18 menos 1. Vai chegar em 21,951. Por quê? Porque ele é calculado por dentro. O que é esse calculado por dentro? Ele fala, olha, você não vai colocar o imposto sobre o preço. No seu preço já tem que estar o imposto. Isso é o calculado por dentro. E no seu preço é 25%. Ora, se no meu preço final é 25%, no meu preço base, ele passa a ser 33%. Ele vai ser 25% do preço final, mas não da base. Reparem que no IPI, não. Da base, eu aplico 10%. Dá 1.100. Aqui não. Eu tenho que saber, em cima do preço, quanto que eu vou colocar. Ou seja, se eu for partir de um preço básico para colocar um imposto, eu vou colocar em cima do meu preço básico 33,33, que vai corresponder a 25% do preço total. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Tá, beleza, professor. Tá? Em outras palavras, quem inventou esse imposto quis sacanear com a gente. Essa que é a grande realidade. Tá? A gente devia entrar no PROCON contra esse imposto, porque ele é propaganda enganosa. Ele fala que está te tirando aí 15%, 25% e está te tirando bem mais. Tá? Mas é assim. Essa reforma administrativa, essa reforma tributária que está no Congresso, que vai e volta, que o Rodrigo Maia sentou em cima por 2 anos, tá? Poderia estar 2 anos atrás já ter sido votado e aprovada essa reforma. Ela não vai diminuir a carga tributária. Essa é a grande realidade. Não tem como diminuir a carga tributária. O governo precisa de todo esse dinheiro que está arrecadando. Aliás, está faltando dinheiro. Tá? Então, não vai diminuir. Espero que não aumente, mas não vai diminuir. Tá? O que ela vai diminuir é o número de imposto e essa burocracia de calcular isso daí. Tá? Então, o cálculo, se eu partir de um preço, de um valor, e falar, ó, eu vou ter que pegar, por exemplo, ver qual que é a alíquota, 18, entrar na tabela ou fazer essa conta aqui, ver que eu vou aplicar em cima dele 21.951, acho o valor de ICMS e acho o preço final. Na realidade, as empresas elas fazem com um markup. Então, elas aplicam um markup, né? E a gente vai explicar daqui um pouquinho isso daí. E nesse markup já está previsto a alíquota da empresa, o quanto que ela vai pagar de imposto. Mas, de qualquer forma,
quem está pagando isso é o consumidor. Não tem a menor dúvida, o consumidor está pagando tudo isso. Tá? Outro imposto é o imposto de renda, tem o imposto de renda pessoa física, nós temos que declarar agora até o final desse mês, não esqueçam, né? E tem o imposto de renda pessoa jurídica. Pessoa jurídica é o que as empresas pagam. Basicamente, tem 4 tipos diferentes, que a gente chama de 4 regimes de tributação diferentes. Tem para a empresa com receita anual menor que 2,4 milhões, aí é considerado o regime simples, né? Você já deve ter ouvido falar, não, ele paga pelo simples, é o simples. Então, esse imposto aí, ele é bem simplificado, ele é quase como um IPI. Você paga uma porcentagem da venda e acabou. Tá? Por quê? Porque a gente viu que a contabilidade não é fácil. Para a empresa conseguir calcular, chegar no DRE, calcular um imposto, é complicado. Então, empresas pequenas, muitas vezes não tem um contador mais simples, não sofisticado. O cara, para calcular, é complicado, tá? Ele muitas vezes erra. Era o que dava muita margem para erro, muita empresa indo para a justiça, sendo processada pela Receita, e aí multa, e não rolava. Então, fizeram esse sistema simples, praticamente todo mundo sai ganhando, tá? A empresa, né, simplificou para ela pagar, o governo não tem que fazer grandes fiscalizações, tá? E é isso aí. Existe aquilo que é calculado pelo lucro presumido, tá? São empresas com lucro anual inferior a 48 milhões, né? Faltando um L aqui. Isso. 48 milhões. Então, tem todo um cálculo disso daqui. Eu não saberia explicar para vocês esse cálculo. Tem o cálculo pelo lucro real, para empresas com receita acima de 48 milhões anual, tá? Esse cálculo tem que fazer aquele DRE, em cima do DRE vai aplicar uma porcentagem para calcular. A gente chegou a fazer algum exercício com isso, né? Então, mas você tem que fazer aquele DRE certinho, o balanço certinho. É mais para a empresa que já tenha um tamanho já, que consiga pagar um bom contador, que consiga fazer isso. E tem também aquele regime que é chamado de lucro arbitrado, quando a empresa está com a sua contabilidade toda bagunçada, ou de propósito, ou porque ela não sabe fazer contabilidade, o contador não tinha condições de fazer aquela contabilidade, tá? Então, a Receita pode chegar lá e falar, eu vou presumir que vocês tiveram tal lucro, tá? E eu vou arbitrar esse lucro. Então, o negócio, ela nunca vai arbitrar para menos, tá? Ela vai arbitrar para mais. E a empresa, que se não concordar, que dê um jeito de provar que o lucro não foi aquele. Tá? Então, bem. Isso daqui. O imposto, ele deve ser apurado anualmente, em 31 de dezembro, e, dependendo da empresa, se forem empresas grandes, trimestralmente, em 31 de março, de junho, 30 de setembro e dezembro. Então, normalmente, empresas menores apura anualmente. Empresas maiores fazem isso trimestralmente. Se acontecer alguma fusão em incorporação, a data da apuração passa a ser a data em que ocorreu a fusão. Vocês viram aí, pessoal? Estava até mostrando para a turma. O BTG ele está comprando
A Universa é a Vitrio. Tá? Vocês conhecem isso, pessoal? Vocês conhecem ou não? Não? Não. A Vitrio é uma corretora, é uma mini XP, é uma XPzinha. Tá? E eles estavam crescendo muito, estavam crescendo. Eu mesmo tenho conta lá na Vitrio também. Tá? E tem uns fundos muito bons administrados por eles. E eles estavam crescendo muito. O BTG foi lá e comprou. Não tem o valor correto, mas se estima no mercado, está se falando no mercado, que foi 2 bi o valor da compra. 2 bilhões de reais. Pouca coisa, né? Essa Vitrio não tem 3 anos. E já partiu quase que do zero para 2 bi. Você tem uma ideia? Bem, voltando. Quando acontecer realmente essa fusão, naquele momento, a empresa vai ter que fazer um corte naquele momento, apurar o imposto da empresa que foi comprada e da empresa que comprou, eles vão apurar os lucros e pagar o imposto de renda naquele momento. Aí eles podem se juntar, tá certo? Então, é um caso, quando acontece fusão e incorporação, tem que fazer o imposto de renda naquele momento. Aquele é o momento de fazer um novo imposto de renda. Porque depois, mistura tudo, aí vai ser complicado de fazer. Depois que misturou, aí complica, né? O lucro é o LAIR que a gente fala, não é o lucro do período, é o LAIR. A base de cálculo do imposto de renda é o LAIR. Em cima do LAIR, a gente calcula uma porcentagem dele, né, que vai ser o imposto de renda. E para terminar essa teoria, tá, pessoal? O markup. O que é o markup que a gente falou? Não tem nada a ver com imposto, mas o imposto está aqui dentro, tá? Então, o preço final, ele geralmente é dado como um custo mais o markup. Então, se eu comprei um carro por 100 mil reais, esse é o meu custo. Eu vou vender esse carro por um markup. Se eu falar, olha, vou ter 20 mil de markup, então 100 mil mais 20 mil, meu carro vai ser vendido por 120 mil. Só que o problema é o seguinte, eu nunca falo qual que é o valor do markup. Assim, geralmente eu falo, olha, o meu markup é uma porcentagem do preço. Então aí complica, né, pessoal? Eu tenho um colega, né? Ele era meu colega há 35 anos atrás, quando eu trabalhava na Itautec. E ele é professor aí do Mackenzie também, da administração, da economia, desculpa, da economia. E ele tinha o sogro dele que tinha uma loja na Teodoro Sampaio. E como eu mexia também com essa parte de custos, de markup, uma vez eu perguntei para ele, vem cá, como que o seu sogro faz o preço, né, dos móveis? Como que ele compõe o preço dos móveis? Ele falou o seguinte, olha, o meu sogro é uma pessoa muito simples, ele não tem escola, assim, não tem faculdade, é, ele é uma pessoa que aprendeu praticamente fazendo, errando, dando cabeçada. Então, mas ele tem uma forma de cálculo muito simples, que é o seguinte: ele compra a mercadoria e dobra o valor para vender. Não quer dizer que ele vai ter o preço da mercadoria em lucro, porque com esse markup ele vai pagar os impostos, ele vai pagar
todas as despesas, pagar o salário do pessoal, pagar o aluguel da loja, vai pagar água, luz, gás, telefone, publicidade, vai pagar tudo. Então, aqui no markup, tem que absorver tudo e ainda sobrar um pouco para lucro. E ele tinha essa fórmula. Então, o markup dele é 50% do preço. 50% do preço é custo e 50% é markup. Então, o markup é dado como uma porcentagem do preço. Eu dei esse exemplo para mostrar aqui. Olha, 50% do preço é markup e 50% é custo. Se fosse 40% markup, 60% é custo. Tudo bem? Então, para calcular como que a gente calcula o preço dado um markup? Geralmente se dá um markup para chegar num preço. E o custo você tem, foi o que você pagou. Então, olha lá. A gente falou que o preço é custo unitário mais markup. E o markup é uma porcentagem do preço. Eu tenho duas equações. Eu quero determinar o PU. Vamos colocar a segunda equação na primeira equação. Então fica PU igual a custo unitário, mais markup, que é 0,35 vezes o preço unitário. E agora, isola esse preço unitário. Isola ele para cá. Nós vamos ver que o preço é o custo unitário dividido por 1 menos o markup. É assim que é calculado o markup da empresa. Tudo bem, pessoal? Sendo que nesse markup, a gente já viu, tem impostos, tem taxas, tem aluguel, tem salários, tem despesas, tem tudo. E tem lucro. Tem tudo nesse markup. Tudo bem até aí, pessoal? Bem, pelo visto, acho que está tudo bem, né? Porque ninguém está reclamando. Bem, vamos lá. Eu montei essa planilhinha. Eu não vou pedir exercício para vocês fazerem, tá, pessoal? Mas que eu preciso ainda acertar. Essa planilha não está muito legal. Mas é mais ou menos para vocês verem a complexidade de se calcular o imposto, de se calcular a recuperação do imposto. Então, vamos dizer o seguinte: eu tenho uma empresa. Ela compra uma mercadoria, uma empresa comercial, compra uma mercadoria por 417,07 e na nota fiscal vem destacado que o valor do ICMS é 50,05, IPI 19,86. E ela quer um markup de 30%. Então, vamos fazer a memória de cálculo para calcular os impostos, a recuperação do imposto e o lucro bruto e sua margem de lucro. A alíquota de IPI é de 5%, ICMS 12%. Então, eu tenho esse problema. A empresa, então vamos colocar aqui, ó, 410, são os dados aqui, ó. 417 são os dados da nota fiscais. A nota fiscal. 19,86 de IPI, 50,05 de ICMS, alíquota de 5% de IPI, alíquota de 12% de ICMS. Então, ela recebeu essa nota fiscal do fornecedor dela. Agora ela vai pegar, ela vai calcular. Tá? Primeiro lugar, qual que é a base de cálculo do IPI? Primeiro tem que calcular o IPI. Qual que é a base de cálculo? Não é o 417. Para eu determinar o preço é o seguinte: como eu vou recuperar esse imposto, meu preço foi menor. Então, 417 menos os 19 de IPI que eu vou recuperar do governo, menos os 50 de ICMS que eu vou recuperar do governo. Então, o meu custo do produto, na realidade, foi de 347,16. Tudo bem? Então, sobre esse custo, eu vou jogar um markup. É o custo 1 menos a porcentagem de markup. Pessoal, coloquem presente aí, por favor. Meu markup é de 30%. Então, 30% sobre 347 dá 495,94. Vamos calcular o IPI. A minha base de cálculo é essa daqui.
meu preço que eu quero ter. Eu quero ter na minha mão 495,94. Então, 495,94, 5%, dá 24,80. Esse é o valor do IPI. Eu coloco esse valor em cima desse preço, 495. Vai dar 520,74. Então, esse é o preço final da minha venda. Tá, mas eu tenho que agora calcular os impostos, né? Primeiro, IPI eu já sei. Eu vou ter que pagar 24,80. ICMS, 520,74, tá? Então, a alíquota é de 12%. Então, na realidade, eu vou calcular a alíquota real, que é essa daqui, e o valor do ICMS o valor do ICMS, ele é, em cima do 520, é 12%. Em cima do 520 é 12%. Então, aqui, ó, está 12% em cima do 520. Só que, do meu preço, em cima do meu preço base, não é 12%, é 13,36%. Tá? Por quê? Porque esse imposto está por dentro, não está por fora. Estou calculando impostos também sobre o imposto. Bem, quanto que eu tenho que pagar de imposto, afinal de contas? Eu tenho que pagar o cálculo desse imposto, 71,24, só que eu vou deduzir o que foi pago no elo anterior. Então, 71,01 e de ICMS, mas foi pago 50,05, eu vou pagar 20,96, porque o outro foi pago anteriormente. IPI, eu vou pagar os 24,80, mas já foi pago 19,86 no elo anterior, então eu vou pagar 4,94. Tá ok, pessoal? Bem, qual o meu preço final? Meu preço final é 520. Eu vou pagar esses 20,96 de ICMS, esses 4,94 de IPI. E eu paguei 417 de CPV. Aqui é a parte de cima do DRE, tá, pessoal? Então, é preço bruto menos os impostos, dá o preço líquido, menos o CPV, me dá o lucro bruto. Meu lucro bruto é de 77,77. Qual que é a margem de lucro? É lucro dividido pelo preço, 14,94. Então, quem achou que ele vai ter 30% de lucro, negativo. Ele não chega a 15% o lucro dele. Tá? Por quê? Porque ele teve que fazer todas essas contas. A burocrata, para fazer tudo isso, não é simples. Tá? Por quê? Porque de estado para estado muda a alíquota, muda uma série de coisas, tá? Do ICMS. E só voltando nessa proposta de mudança tributária, a ideia é o seguinte, que pare por aqui, tá? Que pare por aqui. E não venha até aqui. Em vez de ficar fazendo esse cálculo, é 24,80, aumenta essa taxa de tal forma que aqui realmente pague tudo isso daqui, porque é aquilo que eu falei, não vai diminuir a carga tributária. Então, para pagar todos esses impostos que estavam previstos aqui, né, o 71,01 mais o 24,80, que dá uns 95, que em vez de fazer esse cálculo, faz o cálculo para dar 95 aqui e deixa de fazer todas essas contas aqui. Essa que é a proposta. Tá? Se pague 95 de uma vez aqui, num único cálculo. E acabou. Sem burocracia, sem tanta burocracia, sem tanto cálculo louco aqui que tem que fazer. E é essa
a ideia, tá, pessoal? Já está chegando aí no final, 4 minutos, né? A gente vai encerrando por aqui, tá, pessoal? Não precisa entregar essa tarefa dessa semana, não tem essa tarefa. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Por vocês terem me aguentado todo esse tempo, né? Se Deus quiser, semestre que vem nós vamos ter contabilidade de custos, tá? Então, basicamente é isso. Semana que vem a gente vai ter tirar dúvidas e uma revisãozinha na primeira aula, e na segunda aula nós vamos ter aquela atividade avaliativa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aí? Professor, eu só queria fazer uma observação na questão da presença. A Fernanda Zambrano, ela estava na primeira aula, ela não conseguiu vir nessa porque ela estava meio indisposta, porque ela estava tendo que tomar remédio, que ela tirou o siso e tudo mais, ela só pediu para avisar sobre isso. Se daria algum problema na presença, coisa do tipo. Me coloca presente, escreve o nome dela, Uhum. tá? E pode ser no seu usuário mesmo, não tem problema. Depois eu tentando lá, tá registrado, tá? Eu escrevi lá pro. Tá joia. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo, né? Obrigado por terem me aguentado e espero encontrá-los novamente com saúde, né? Felizes, sem essa loucura, no semestre que vem. Beleza, Pro. Obrigado. Até semana que próximo. vem. Quer Tá, dizer, ok. semana que vem Semana que e vem a gente se depois semana encontra. que vem, né? Isso mesmo. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, Hein? tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, tchau. Valeu, Pro. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado.